Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo e o nosso assunto de hoje será progresso moral, progresso intelectual, a correlação entre os dois e a necessidade desses dois progressos para que a gente possa evoluir aqui como ser humano. O progresso intelectual, ele ajuda, ele auxilia na identificação do bem e do mal. E isso faz com que a gente possa tomar decisões mais lúcidas, mais acertadas, fazendo com que a gente cresça moralmente, fazendo da nossa consciência um escudo ou um direcionador das nossas atitudes ao longo da vida. É necessário também saber que o desenvolvimento intelectual, o crescimento intelectual, ele ajuda nessa função do discernimento e nós sabermos escolher melhor as nossas decisões entre algo que é bom e algo que não é. É comum ao longo da nossa vida nos depararmos com situações as quais não sabemos o que fazer, não sabemos se vamos realmente fazer o bem. Então, nesse momento, é bom que a gente se coloque no lugar da outra pessoa, porque assim a gente vai ter uma facilidade em decidir se é bom a gente tomar aquela atitude ou se é melhor não tomá-la. O nosso maior entrave para o nosso progresso moral é o orgulho e o egoísmo, porque o nosso progresso intelectual ele sempre se dá, porque estamos sempre estudando, lendo, vivendo, nos comunicando, né? Isso de alguma forma vai nos trazer um progresso intelectual. Mas o progresso moral, ele é muito influenciado pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. São dois entraves para que a gente possa nos desenvolvermos o lado moral. Existe uma diferença muito grande entre o progresso moral e o progresso intelectual. Se nós observarmos como isso vem acontecendo nos últimos tempos, né, nesse século, no século passado, muitos incentivos têm se dado ao desenvolvimento do progresso intelectual. É só olharmos aí para todos os avanços tecnológicos, os avanços materiais, né, que conseguimos nas últimas décadas, principalmente. Porém, existe uma diferença imensa entre o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral está muito aquém do progresso intelectual. Precisamos trabalhar, precisamos estar conscientes da necessidade de desenvolvermos o nosso progresso moral. O progresso é principalmente resultado do esforço individual de cada um de nós. Temos o livre-arbítrio e podemos fazer isso numa velocidade maior ou menor. Vai depender de nós, vai depender do nosso trabalho, da nossa vontade. Essa vontade, né, que é uma palavra mágica, porque por meio da vontade nós realizamos tudo que queremos. Vontade é um fator preponderante, é um fator principal. E fica evidente que, pelo livre-arbítrio, nós temos essa capacidade de nos adiantarmos ou ficarmos parados, ficarmos sem essa evolução tão necessária para a nossa vida, para o nosso espírito. Jesus Cristo, por meio de uma frase que é a cada um segundo as suas obras, e aí a gente pode interpretar a obra como comportamento inclusive, veio nos alertar que somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa própria desgraça. Isso está nas nossas mãos, por meio do livre-arbítrio, por meio das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Então precisamos tomar as rédeas das nossas vidas e fazer as escolhas que estejam de acordo com a nossa consciência, porque a nossa consciência ela é a nossa guardiã, é ela que vai nos orientar com verdades e com certezas para que possamos trilhar o nosso caminho rumo à felicidade.
nós observamos que existem homens com muito preparo intelectual, com muita informação, com uma formação acadêmica muito grande. Porém, esses mesmos homens, às vezes, apresentam umas falhas de caráter, não apresentam uma evolução moral. São pessoas que usam do seu conhecimento e da inteligência que possuem para tirar proveito sobre outros homens, para serem desonestos com eles e com a sociedade. Isso vem nos mostrar que existe uma diferença muito grande entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. É necessário que nós trabalhemos muito o desenvolvimento moral para poder, pouco a pouco, equiparar esse desenvolvimento com o desenvolvimento intelectual. Segundo o livro O Céu e o Inferno, que faz parte da codificação de Allan Kardec, primeira parte, capítulo 3, item 7, diz o seguinte: o orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, pelos puros de espírito, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Esse seria um resumo do que vimos até aqui. O Espiritismo, o estudo da doutrina espírita ou doutrina cristã, ela pode muito nos ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso progresso moral e mesmo intelectual, destruindo a ganância material que existe entre nós atualmente, que é uma das chagas da sociedade. Faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá de uma forma melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, todos esses preconceitos. E isso ensina aos homens a grande solidariedade que certamente os unirá como irmãos. Com o tempo, o estudo da doutrina cristã, o estudo do Espiritismo, se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. A humanidade tem feito até agora muitos progressos, é incontestável. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Porém, ainda há um imenso progresso a realizar, o de fazerem entre si que reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave ao desenvolvimento. Já não é somente de desenvolver a inteligência o do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho, que é o materialismo, que é essa ganância a qual nos referimos. A crença na doutrina espírita
ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta tomarmos conhecimento do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. É importante considerar que o Espiritismo não cria a renovação social. A maturidade da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. A doutrina espírita surgiu na hora em que podia ser utilidade, visto que também para ela os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos intransponíveis. Os espíritos responsáveis pela codificação espírita são incisivos quando nos dizem: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é a consequência inevitável. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina cristã, oferece condições para influir no processo de progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral. A doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes bem mais altos. Podemos concluir que a doutrina espírita se tornará uma crença universal, porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humanos, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Estou muito feliz de você estar aqui comigo para mais esse vídeo. Nós estamos num grande esforço de divulgação da doutrina espírita. Peço que você divulgue em suas redes sociais. Se gostou desse conteúdo, dê um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. E eu te agradeço muito, estou muito feliz pela sua presença aqui. Muito obrigado, até a próxima.